Existe um momento exato em que a alma reconhece que foi alcançada, e eu creio com todo o meu coração que esse momento é agora, enquanto você respira e ouve essa palavra que não veio por acaso até você. Deus conhece cada batida do seu coração, cada lágrima que você chorou escondido, cada pensamento que passou pela sua mente na madrugada quando o silêncio parecia gritar mais alto que a sua esperança. Ele viu a consulta que te assustou, o exame que você não queria abrir, a dor que você tentou disfarçar com um sorriso, a oração que você fez sem força, apenas com um gemido que ninguém escutou, mas que subiu direto ao trono. Você não está aqui porque clicou sem querer. Você foi trazido. Você foi lembrado. Você foi escolhido para receber cura, para receber alívio, para receber direção. E eu quero que você sinta isso agora. Que você entenda que o mesmo Deus que formou cada célula do seu corpo está presente nesse instante. Atento, cuidadoso, poderoso para restaurar o que está cansado, para renovar o que está fraco, para levantar o que está caído. Se você sente que essa palavra está tocando o seu coração, eu te peço com carinho, com amor, que você deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal, porque esse gesto simples não é sobre números, é sobre sementes. Quando você semeia um like, quando você semeia uma inscrição, você está dizendo para o céu que a palavra de Deus precisa chegar mais longe. Que alguém que está na cama de um hospital nesse momento vai encontrar essa oração. Que uma mãe desesperada vai ouvir esperança. Que um pai que já não sabe o que fazer vai lembrar que existe um Deus que cura. E tudo que a gente semeia no reino volta. Volta em forma de milagre. Volta em forma de paz. Volta em forma de porta aberta. Volta em forma de resposta. Então faça isso agora, não por mim, mas por alguém que vai ser alcançado porque você decidiu abençoar. Agora eu quero te convidar para algo. Pare tudo por um instante. Se você está dirigindo, se está no trabalho, se está com o celular na mão no meio da correria, apenas respire fundo comigo. Inspira devagar, segura um pouco, solta. Feche os olhos se você puder. Coloque a mão no lugar onde dói, no lugar onde o medo tem falado mais alto, no lugar onde o diagnóstico tentou roubar a sua paz. Abra o seu coração. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de frases prontas. Deus não se impressiona com performance, ele se move com sinceridade. Então, vem comigo, porque hoje a cura vai te encontrar. Porque hoje a presença de Deus vai tocar no impossível, porque hoje a fé vai falar mais alto que o laudo, mais alto que a dor, mais alto que o tempo de espera. Você sabe como é acordar e sentir que o corpo não responde como antes. Você conhece o peso de levantar da cama e já sentir o cansaço, a pontada, o formigamento, a pressão no peito, a mente nublada. Você sabe como é olhar no espelho e não reconhecer o brilho nos próprios olhos, porque a enfermidade rouba cor, rouba ânimo, rouba sorriso. Quantas vezes você já se perguntou por que comigo, até quando? Será que um dia isso passa? Quantas vezes você já chorou no banheiro para ninguém ver? Quantas vezes você já disse, eu não aguento mais, mas levantou e continuou porque tem gente que depende de você? A dor é real, o diagnóstico é real, o cansaço é real. E Deus nunca pediu para você fingir que está tudo bem. Ele te chama para trazer tudo, exatamente como está, porque é no lugar da verdade que o milagre começa. A Bíblia não esconde as enfermidades, ela revela um Deus que entra no quarto do doente, que toca no intocável, que fala com quem já foi desenganado. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, o Senhor se apresenta e diz, eu sou o Senhor que te sara. No hebraico, Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que costura o que está rasgado por dentro. Ele não disse eu fui, ele não disse eu serei, ele disse eu sou. Presente agora, nesse quarto, nessa dor, nesse corpo. E quando Deus diz eu sou, ele está declarando que não existe tempo, não existe distância, não existe barreira que impeça o poder dele de te alcançar. Talvez você esteja lidando com uma doença que tem nome, que tem CID, que tem prognóstico. Talvez seja algo que ninguém vê, uma ansiedade que aperta o peito, uma depressão que pesa os ombros, uma insônia que rouba as noites, um medo que paralisa os dias.
Talvez seja uma enfermidade na alma que adoeceu o corpo, porque o corpo sente o que a alma carrega. E Jesus sabia disso. Por isso ele não curava só o físico, ele perdoava, ele libertava, ele acolhia. Em Mateus capítulo 8, versículo 17, está escrito que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele levou. Você entende isso? Não é que ele vai levar. Ele já levou na cruz. O preço foi pago, o sangue foi derramado, o corpo dele foi moído para que hoje você tivesse acesso à cura. Isaías 53, versículo 5, declara que pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras são feridas abertas, são marcas de dor. E cada marca no corpo de Jesus foi uma assinatura dizendo: essa dor não é mais sua, essa enfermidade não tem mais direito legal sobre você. Mas eu sei que entre a promessa e a manifestação existe um caminho. E nesse caminho tem dias bons e dias difíceis, tem fé que se levanta e tem dúvida que sussurra. E eu não estou aqui para te condenar porque você teve medo. Até os grandes da fé tiveram medo. Elias se escondeu, Davi chorou, Pedro afundou. A diferença não é nunca cair, é saber para onde olhar quando se cai. E hoje eu te convido a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele é autor, ele começa a obra e ele é consumador, ele termina. Se ele começou a te curar, ele vai terminar. Se ele te deu um sopro de vida hoje de manhã, ele tem planos para sustentar essa vida. A cura de Deus nem sempre é instantânea. Às vezes é um processo. E no processo ele trata o corpo, mas trata também a alma. Porque tem enfermidade que entrou por uma porta de amargura, tem dor que se instalou depois de uma perda, tem doença que se alimenta de um estresse que não passa, de um perdão que não foi liberado, de uma culpa que você carrega há anos. E Deus, como Pai amoroso, não quer só arrancar o sintoma, Ele quer arrancar a raiz. Por isso Ele te chama para entregar não só o corpo, mas o coração. Você já percebeu como a mulher do fluxo de sangue em Marcos capítulo 5 não tocou primeiro no corpo de Jesus, ela tocou na orla das vestes. Ela não tinha acesso ao toque, mas ela tinha fé para alcançar. E Jesus sentiu o poder sair dele. Hoje o véu foi rasgado, você tem acesso direto. Você não precisa empurrar multidão, você só precisa crer. E crer não é fingir que não dói. Crer é dizer dói, mas eu confio. Crer é tomar o remédio, fazer o tratamento, ir ao médico e ao mesmo tempo declarar que o meu médico é Deus, que a última palavra é dele. Porque a fé não anula a medicina, a fé consagra a medicina. Lucas era médico, e Deus usou Lucas para escrever parte da Bíblia. Então, se você está em tratamento, continue. Mas ore sobre cada comprimido, ore sobre cada sessão, ore sobre as mãos dos médicos, porque Deus age através deles também. E se a medicina disse que não tem mais o que fazer, eu quero te lembrar que onde a medicina para, o milagre começa. A ciência é limitada. Deus não é. A ciência trabalha com estatística, Deus trabalha com soberania. A ciência diz improvável, Deus diz possível. Em Jeremias capítulo 32, versículo 27, o Senhor pergunta acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim. Essa pergunta ecoa até hoje. Existe alguma doença difícil demais para o Deus que formou o universo com uma palavra? Existe algum órgão que ele não possa restaurar? Alguma célula que ele não possa alinhar? Algum sistema que ele não possa reiniciar? Ele formou você no ventre da sua mãe, como diz o Salmo 139. Ele teceu, ele conhece cada detalhe. E se ele te fez, ele pode te refazer. Você não é um acidente, você não é um erro, você não é um caso perdido. Você é projeto, você é templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. E Deus tem zelo pelo templo dele. Então hoje, receba essa verdade. Não receba culpa, não receba condenação. A doença não é castigo. Jesus deixou claro em João capítulo 9, quando os discípulos perguntaram quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego. E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais,
mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, tem dores que são plataformas para milagres, tem lutas que são palco para a glória. E eu declaro que a sua história não termina no leito, não termina no laudo, não termina na dor. Ela termina no testemunho. E para o testemunho acontecer, você precisa passar pelo processo, mas você não passa sozinho. O Salmo 23 diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A sombra assusta, mas a sombra só existe porque tem luz em algum lugar. E a luz é Ele. E Ele está com você no vale, no hospital, na sala de espera, na quimioterapia, na fisioterapia, na noite longa. Ele está. E se Ele está, a cura está. Porque onde Ele chega, a morte recua, a dor se submete, a enfermidade perde a força. Então comece a falar com o seu corpo. Parece estranho, mas a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Comece a declarar corpo, trabalhe, célula, alinhe, sistema imunológico, reaja, mente, aquiete, coração, bata no ritmo certo, pulmão, encha, sangue, purifique. Fale o que Deus fala. Pare de repetir o que o medo fala. O medo diz, você não vai sair dessa. A fé diz, eu viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118, 17. O medo diz, isso é hereditário, vai continuar na sua família. A fé diz, Cristo nos resgatou da maldição. Gálatas 3,13. E a bênção de Abraão me alcança. O medo diz, você está sozinho. A fé diz, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Entende o poder disso? Você não nega a realidade. Você impõe uma verdade maior sobre a realidade. E a verdade maior é que Jesus venceu. Em João 16:33, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu a dor, venceu a doença, venceu a morte. E ele vive em você. Colossenses 1:27 diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Se ele está em você, a cura está em você. Pode não ter manifestado ainda, mas a semente está. E toda semente regada com palavra, com oração, com fé, brota. Então regue. Leia Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Leia Salmo 103, que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Todas. Não diz algumas, não diz as fáceis. Diz todas. Leia Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. A oração da fé. Não é da dúvida, não é do desespero. É da fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Por isso você precisa se encher da palavra. Troque o noticiário pelo Salmo 91. Troque o grupo de mensagens negativas pela leitura de Mateus 8. Troque o pensamento de morte por declarações de vida. Você é o porteiro da sua mente. Filipenses 4:8 diz tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que você pensa, você atrai. O que você medita, você manifesta. Então medite na cura. Veja-se bem, veja-se forte, veja-se adorando na igreja, veja-se viajando, veja-se brincando com os filhos, veja-se trabalhando, veja-se vivendo. A mente é o campo de batalha e Deus já te deu as armas. 2 Coríntios 10:4 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Fortaleza é uma mentira que se tornou verdade na sua mente. E hoje nós derrubamos a fortaleza da doença incurável, da dor permanente, do fim sem esperança. Nós declaramos que o seu corpo é território de Deus, e onde Deus habita, a enfermidade não governa. Agora, eu quero te levar para um lugar mais profundo.
porque tem cura que começa quando a gente perdoa. Você guardou mágoa de alguém que te feriu, e essa mágoa virou um peso. Tem gente que adoeceu depois de uma traição, depois de uma perda, depois de uma injustiça. O coração ficou doente e o corpo somatizou. Então hoje, eu te convido a liberar perdão. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece ser livre. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Ele perdoou em meio à dor. E quando você perdoa, você tira o veneno da sua própria alma. E quando a alma sara, o corpo responde. Também tem cura que começa quando a gente descansa. Você está exausto, vivendo no limite, carregando o mundo nas costas, e Deus está dizendo: Venha a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Alívio é parte da cura. Sono é parte da cura. Paz é parte da cura. Então hoje, receba a permissão do céu para desacelerar, para cuidar de você, para dizer não, para priorizar sua saúde. Deus não te chamou para se acabar no caminho. Ele te chamou para cumprir o propósito com fôlego. E tem cura que começa quando a gente entrega o controle. Você tem tentado resolver tudo, entender tudo, prever tudo, e a ansiedade te adoeceu. Mas Provérbios 3:5 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Entrega. Entrega o resultado, entrega o tempo, entrega o como. A sua parte é crer e obedecer, a parte de Deus é operar. E Ele opera enquanto você descansa. Êxodo 14:14 diz: O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aquiete o coração. A cura já está em andamento. Você não vê, mas o céu está trabalhando. Os anjos foram enviados, a palavra foi liberada, o processo começou. E agora eu quero te lembrar de algo poderoso. Você não está lutando por vitória, você está lutando de uma vitória. Na cruz, Jesus disse: Está consumado. João 19:30. Consumado significa pago, concluído, finalizado. A sua cura foi comprada. O inimigo pode tentar te acusar, pode tentar te lembrar do passado, pode tentar te mostrar sintomas, mas ele não pode revogar o que o sangue já selou. Então se levante na autoridade que você tem em Cristo. Marcos 16:17 diz: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Imponha as mãos sobre você agora. Fale com autoridade. Não é soberba, é identidade. Você é filho, você é filha, e filho tem acesso ao Pai. Então vamos orar juntos, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Pai, eu entro agora na tua presença em nome de Jesus, e te agradeço porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor que curou a lepra de Naamã, que levantou o paralítico no tanque de Betesda, que fez a mulher do fluxo de sangue ser curada instantaneamente, é o mesmo que está aqui agora. Eu te louvo porque o Senhor não mudou, o poder não diminuiu, o amor não esfriou. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está ouvindo essa oração, pelo fôlego que o Senhor sustentou até aqui, pela força que o Senhor deu para ela apertar o play mesmo sem entender o porquê. Pai, o Senhor conhece o nome, conhece a história, conhece o diagnóstico, conhece a dor que não tem nome, conhece o medo que acorda junto com ela de manhã. E eu te peço, toca agora. Toca no corpo que está fraco, toca no órgão que está falhando, toca no sangue que precisa ser purificado, toca nos ossos que doem, toca na cabeça que não para, toca no coração que está acelerado, toca no pulmão que está cansado, toca no estômago que não aceita alimento, toca na pele que está ferida. Toca, Senhor, com o teu poder que ressuscita, com o teu fogo que purifica, com o teu bálsamo que sara. Eu intercedo por aquela mãe que está com o filho no hospital, que não sai do lado da cama,
que já orou todas as orações que sabia. Renova as forças dela, dá sabedoria aos médicos, dá discernimento e faz o que só o Senhor pode fazer. Muda o quadro, reverte o caso, traz vida onde a morte queria reinar. Eu oro pelo pai que descobriu a doença e não sabe como contar para a família que está carregando o peso sozinho. Abraça ele agora, tira o peso, dá paz que excede todo entendimento e mostra para ele que ele não vai lutar sozinho, que o Senhor é o escudo dele. Eu clamo pelos idosos que estão sofrendo com dores crônicas, que acham que a idade é sentença. Renova a juventude deles como a da águia, como diz o Salmo 103. Dá disposição, tira a dor, traz sono reparador, traz alegria de novo. Eu intercedo pelos jovens que foram diagnosticados cedo demais, que ouviram palavras duras, que sentem que o futuro foi roubado. Devolve os sonhos, Senhor. Escreve uma nova história. Faz com que o testemunho deles levante uma geração para crer em milagres. Eu oro por quem está em tratamento de câncer, em químio, em rádio, que o corpo está reagindo, que o cabelo caiu, que a autoestima foi ferida. Pai, que cada sessão seja ungida, que cada medicamento seja potencializado pela tua mão, que as células boas sejam fortalecidas e as ruins sequem, que não haja efeito colateral que roube a paz. Eu profetizo vida, eu profetizo cura, eu profetizo restauração completa. Eu clamo por quem luta contra a depressão, contra a síndrome do pânico, contra a ansiedade que paralisa. Senhor, entra na mente, acalma a tempestade, repreende o vento, fala paz e que haja bonança. Que os pensamentos de morte saiam agora em nome de Jesus, que a luz do Senhor invada cada quarto escuro, que a esperança volte a respirar. Eu oro pelos relacionamentos que adoeceram junto com o corpo, casamentos que se desgastaram na luta, filhos que se afastaram, amigos que não souberam lidar. Restaura, Senhor. Traz unidade, traz perdão, traz colo, traz companhia, que ninguém passe por essa dor sozinho. Eu intercedo pelas finanças que foram abaladas pela doença, pelos boletos que se acumularam, pelo trabalho que foi perdido. O Senhor é Jeová Jiré, o Deus que provê. Abre portas de emprego, abre portas de recurso, levanta ajudas inesperadas e que não falte o pão na mesa enquanto a cura se manifesta. Eu declaro que todo dardo inflamado do inimigo é quebrado agora, que toda sentença de morte é anulada, que todo decreto contrário é rasgado pelo sangue de Jesus. Eu declaro que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, como Jesus disse sobre Lázaro em João 11:4. Eu declaro que os dias de choro vão se transformar em dias de dança, que o lamento vai se transformar em louvor, que o laudo vai ser trocado por um testemunho. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor já está agindo. Eu te agradeço pelas células que já estão se alinhando, pelo sistema imunológico que já está respondendo, pela dor que já está diminuindo enquanto essa oração é feita. Eu te agradeço porque o Senhor é fiel, e o que o Senhor começou, o Senhor vai completar. Eu entrego cada vida em tuas mãos. Eu entrego cada processo, cada espera, cada noite mal dormida. E eu declaro que o teu nome será glorificado, que o teu poder será manifesto, que o teu amor será conhecido. Em nome de Jesus, eu oro, eu clamo, eu determino cura, eu libero vida, eu profetizo milagres e eu selo essa oração no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A verdade central que você precisa guardar hoje é essa: a doença não tem a palavra final. Jesus tem. E quando ele fala, a enfermidade obedece, o corpo se alinha, a alma descansa e o milagre acontece. Guarde isso no seu coração. Declare isso quando o medo tentar voltar. Escreva isso onde você possa ver todos os dias. Porque a palavra que você confessa é a realidade que você vive. Você não foi esquecido, você foi marcado para testemunhar. E o seu testemunho vai abrir portas de fé para outros que estão onde você esteve. Agora eu quero te pedir com todo carinho, escreve aqui nos comentários o seu nome e de onde você está falando.
cidade, estado, país. Eu quero orar por você de forma específica. Eu quero saber quem está nessa jornada comigo. Deixa também o seu pedido de oração, não tenha vergonha, não ache que é pequeno ou grande demais, coloca aqui o que está no seu coração. E se você já recebeu cura, se algo já começou a mudar enquanto você ouvia, volta aqui e deixa o seu testemunho, porque o seu testemunho tem poder, ele quebra correntes, ele levanta a fé de quem está no mesmo vale que você estava, ele mostra que Deus ainda faz milagres hoje. Você não está sozinho. Nós somos uma família, e família ora junto, chora junto e celebra junto. Então, fica aqui comigo, continua firme, continua crendo, porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Você é amado, você é cuidado, você é curado em nome de Jesus.